Iniciamos aí mais um momento de estudo da palavra, né? Eu gosto de trabalhar uns estudos tópicos, capítulo 6, já que nós estamos aí num ano onde tratamos sobre oração. Nada mais justo do que aprendermos juntos sobre uma das mais conhecidas orações de todos os tempos, a oração do Pai Nosso. Então, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. No outro sábado, onde eu ministrei já a primeira parte desta oração, nós lemos ele todo, e agora vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10, onde está escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Podem sentar, queridos. Vamos adentrar um pouquinho nesta palavra aqui, nesta noite especial que Deus nos concede, e estudando a oração do Pai Nosso e me aprofundando e orando acerca, a gente começa a entender o quão profunda ela é. Eu falei no outro sábado que muitas vezes as pessoas oram esta oração e nem param para refletir o que ela significa, né? Nós trabalhamos acerca do Pai Nosso e santificado seja o teu nome. E agora quero tratar um pouquinho sobre o reino. Venha o teu reino. O que seria que Jesus estava tentando falar para os seus ouvintes? O que seria o reino de Deus? Você já parou para pensar o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar onde está esse reino? Jesus disse assim: ore dizendo o seguinte: venha o teu reino. Nos dá a entender de que o reino não estava ali, de que o reino não está aqui. Se precisamos orar para que o reino venha, à primeira vista parece que o reino não está aqui, ele precisa vir. Quando nós paramos para meditar acerca de reinos, nós podemos olhar nos anais da história e vamos ver muitos reinos que se levantaram. Vamos ver muitos reis que deixaram seus nomes registrados e que até hoje são estudados. Mas é importante nós entendermos que quando falamos de reino de Deus, reino dos céus, não estamos falando apenas do reino, mas também estamos falando do rei. Porque todo reino tem um rei. Este rei é quem rege, é quem domina, é quem governa sobre este reino. Então Jesus está falando acerca da oração, das esmolas, do jejum, e ele orienta os discípulos a entrar no quarto, dobrar o joelho, orar em secreto, e depois ele vai dizer: e quando vocês orarem, orem assim. Orem dessa forma, comecem a orar. Venha o teu reino. Orando a Deus, precisamos desejar que o reino de Deus venha. Então, como é esse reino? Que reino é esse? Não se esqueça que os judeus, eles estavam esperando um Messias, um libertador, um legislador, que os libertaria do domínio romano, e eles queriam a qualquer custo que Jesus tomasse esta posição. É tão interessante que quando nós olhamos para a passagem que retrata o nascimento de Cristo, imperava em todo aquele domínio, né, um homem poderoso que manda matar as crianças de 2 anos abaixo, quando ele ouve dizer que havia nascido o rei dos judeus.
Ele não queria que o seu trono fosse tomado. Ele não queria que o seu posto fosse lhe tirado. E Jesus nasce para ser rei não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Quando nós abrimos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, eu gostaria que você acompanhasse, visto que estamos aí no estudo da palavra de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é. Antes de entendermos o que o reino de Deus é, também precisamos entender o que o reino de Deus não é. E Paulo diz aos Romanos: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Mas aí nós mais uma vez nos deparamos com algo que não conseguimos materializar. Se Paulo está dizendo que o reino de Deus não é comida e não é bebida, ou seja, Paulo está querendo dizer: o reino de Deus não são festas, não são banquetes, não são orgias, não é um lugar onde muita gente se reúne e alguém banca essa comilança toda, como era muito comum nas festas de reinos antigos. Era muito comum o rei promover festas para expor a sua grandeza, para expor o seu poderio, mas tudo isso vinha de uma sociedade, de uma comunidade, do qual ele sugava os direitos para poder bancar as suas festas. Então Jesus nos mostra o reino, e Paulo vai dizer: o reino de Deus não é isso que vocês estão acostumados a ver no governo romano. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida. Vamos simplificar: o reino de Deus não é palpável. Aleluia. O reino de Deus não é algo que você pode dizer está aqui ou está ali. Por quê? Porque ele traduz o reino de Deus como justiça. Não tem como palpar a justiça. O reino de Deus é paz. Não tem como você dizer que aqui está a paz. O reino de Deus é alegria. No que? Nas festas, nos banquetes, nas comidas e bebidas? Não, muito pelo contrário, como Paulo já havia orientado: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele vai dizer: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Por que alegria no Espírito Santo? Porque a alegria que não é proveniente do Espírito Santo, ela é passageira. A alegria que não provém do Espírito Santo, ela é temporal. Mas a alegria no Espírito Santo, ela é eterna, ela é constante. Você pode estar alegre mesmo em meio aos choros. Você pode estar alegre mesmo em meio às lutas. Você pode estar alegre mesmo em meio à tristeza. Como assim, pastor? É uma alegria que ninguém pode roubar de você. É uma certeza que se você morrer agora, você está com Cristo. É uma certeza de que se o mundo desabar, você está seguro. É uma certeza que traz alegria para o seu espírito, não apenas para a sua alma. Não é uma alegria que você busca em qualquer lugar. Isso é o reino de Deus. Se você se sente alegre, que é diferente de feliz, você com certeza está vivendo o reino de Deus. João capítulo 18, versículo 36. Veja que coisa gloriosa que João escreve. No capítulo 18, versículo 36, Jesus está respondendo, e ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Ele está sendo interrogado perante Pilatos, e Pilatos o questiona acerca do seu reinado, porque para Pilatos, para os líderes romanos, Jesus era uma piada. Onde é que já se viu um rei andar acompanhado de uma plebe de moradores comuns da Judéia, da Galileia? Onde é que já se viu um rei que não tinha sua grande carruagem? Onde é que já se viu um rei sem coroa?
Aonde já se viu um rei sem reino? Para eles, para o Império Romano, Jesus era uma piada. E quando ele está perante Pilatos, Pilatos vai dizer: tu és rei? Jesus diz: tu dizes que eu sou rei. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Cá entre nós, irmãos, Pilatos no mínimo pensou: esse homem é doido da cabeça, esse homem não bate bem da ideia. Ora, o seu reino não é desse mundo. De que mundo então ele está falando? Para um romano, para alguém que não cria nas coisas desse Deus que Jesus pregava, mas cria numa mitologia, não tem como conceber essa ideia, esse pensamento. O meu reino não é desse mundo. Jesus diz para ele: por que, Pilatos? Se o meu reino fosse desse mundo, eles lutariam por mim, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E alguém poderia se interessar por um reino que não é deste mundo? Como é que um romano, um judeu, um grego iria se interessar por um reino que não é deste mundo? Como isso poderia desencadear deles um desejo de conhecer esse reino e este rei? O reino não é comida, o reino não é bebida, e o reino não é deste mundo. Então podemos resumir que dizendo que esse reino não existe. Assim, era uma forma muito fácil das pessoas que ouviam Jesus falar considerar acerca do reino que ele estava relatando. Mas essa não é a única vez que Jesus fala sobre o reino. Então nós vamos olhar para as passagens bíblicas em Mateus capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4. Eu quero apresentar para você dois reinos diferentes, totalmente distintos. Totalmente distintos. Capítulo 4, versículo de número 8. Novamente, Satanás o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe o quê? Os reinos do mundo e a glória deles. Satanás leva Jesus para um alto monte e mostra para Jesus os reinos do mundo. Agora, ainda no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Dois reinos distintos: o reino deste mundo e o reino dos céus. Quem é que fala do reino dos céus? Jesus. Quem é que apresenta o reino do mundo? Satanás. Olha a diferença entre a prédica de um e a prédica de outro. Olha a diferença do que um tem para apresentar, oferecer, e o que o outro tem a oferecer. O diabo chega para Jesus e diz: eu tenho um reino para te oferecer. Esse reino é desse mundo. Olha as suas glórias, olha a sua beleza, olha a sua fama. Jesus disse: ah, Satanás, eu também tenho um reino, mas o meu reino não é dessa terra. Não se compara a glória deste mundo com a glória eterna, com a glória dos céus. Aleluia. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor, o grande rei babilônico, um dos reis que ficou na história com a construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor um dia vai para a sacada do seu palácio, olha para a sua grandeza e diz: a minha mão fez tudo isso. Ele se exaltou com o reino que ele havia conquistado. Ele se exaltou com tudo aquilo. Deus fez ele comer capim. Mas em outro momento, a Bíblia vai dizer que o rei tem um sonho. Anterior a isso, o rei tem um sonho. E neste sonho ele vê uma grande estátua.
Essa estátua está dividida com partes metálicas do seu corpo, eu não vou me ater aqui, mas no final de tudo isso, nós vemos que a tradução do sonho é que uma grande pedra cortada sem mão, ela desce do céu e esmigalha os pés daquela estátua, e quando ela quebra aqueles pés, que é formado de uma liga de barro e ferro, que não tem liga, aquela estátua cai por terra. Isso representa o que? Que todos os reinos da terra, eles se desmontam quando a grande pedra desce e esmigalha seus pés. Olha a diferença, meus irmãos. Davi, quando vai para o campo de batalha, ele vê um grande homem diante dele, um gigante. Para derrubar o gigante, Davi tem que atirar uma pedra onde? Na sua cabeça. Davi tem que acertar a sua testa, e quando Davi acerta a testa do gigante, ela cai por terra, porque a testa está localizada na cabeça, o centro que comanda todas as coisas. Mas Jesus, para destruir os reinos, não precisa atingir a cabeça, basta ele atingir o pé, e quando ele bate no pé, todo o corpo se desmonta, porque ele é muito mais poderoso do que qualquer força bélica deste mundo, do que qualquer reino ou qualquer império deste mundo, que tem que atingir a cabeça para poder destruir o reino. Mas se Jesus atingir o pé, ele já destrói todo o império. O diabo apresenta o reino deste mundo, apresenta suas glórias, mas Jesus está mostrando, está dizendo aos galileus, está mostrando aos judeus, que o reino que ele vem trazer não é deste mundo. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 33, Jesus traz uma orientação sábia para todos nós: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas então, se eu não vejo, se eu não sei onde está, como é que eu posso buscar o reino de Deus? Como é que eu posso orar dizendo: venha o teu reino? Como é que eu vou compreender se o reino veio, se o reino não veio, se eu estou no reino ou o reino está em mim? A igreja medieval, e até antes disso já, ela imaginava, e ela propôs esta ideia de que a igreja, a instituição, era o reino de Deus que havia vindo a essa terra, e de que o Papa era o grande rei, o vicário de Cristo, aquele que regia sobre este reino. Estavam enganados, estão enganados, porque Jesus já disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os servos lutariam por mim. Então vejam o que é que Mateus capítulo 5, versículo 3 vai falar para nós. No Sermão da Montanha, o grande sermão conhecido sobre as Beatitudes, existem 2 versículos aqui no sermão em que ele cita o reino. Primeiramente, no capítulo 5, versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados, mais do que felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí talvez você diz assim: mas pastor, o que é ser pobre de espírito? Vamos pensar primeiro pelo termo pobreza. Pobreza representa em nosso meio uma dependência. O pobre, ele precisa de ajuda, ele precisa de amparo, ele precisa de socorro. O rico não. Quem é que vai bater na porta da casa de um rico oferecer-lhe uma cesta básica? Ninguém vai. E eu já ouvi muito testemunho de pessoas que tinham status na sociedade, mas que tiveram de pedir cesta básica para poder passar o mês, porque a crise chegou, existia um império construído, mas não tinha comida para colocar na mesa. Mas o pobre, ele é dependente. E o que um reino representa? Reino representa dependência. Os súditos dependem do rei. E é por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. Quando eu estava no mundo, eu era autossuficiente. Quando eu vivia no mundo, que eu não conhecia Jesus, eu não dependia do seu favor, da sua graça, do seu amor. Eu era autossuficiente. Eu me achava rico de espírito. Mas quando eu encontrei a Cristo, eu vi que eu era um pobre miserável.
Como diz aquela canção, eu era pobre, perdido, pecador. Então, quando eu reconheço perante a grandeza de Deus e de Cristo que eu sou pobre de espírito, ou seja, eu careço da sua graça, eu careço da sua misericórdia, quando eu reconheço isso, eu me torno pobre de espírito. E Jesus disse: quando você souber e reconhecer que você é pobre de espírito, pode ter certeza que seu é o reino dos céus. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que justiça Jesus está falando aqui? A justiça que vem de Deus, a justiça que não é do homem, a justiça que não é humana. O equilíbrio, a equidade, a seriedade dos princípios bíblicos. Quando a igreja é perseguida por causa dos valores e bases e princípios que ela defende, Jesus disse: não fiquem tristes, vocês são mais do que felizes, porque estão perseguindo vocês por causa da justiça. Há princípios que nós defendemos que não são bem vistos pela sociedade, que não são bem vistos pela comunidade. Mas quando nós defendemos esses princípios e valores e não negociamos por nada, se formos perseguidos por isso, tenha-se por bem-aventurado e saiba que seu é o reino de Deus, é o reino dos céus. Não negocie os valores cristãos, não negocie os princípios bíblicos, não se deixe levar pelas astutas ciladas do diabo. Permaneça firmado no que a Bíblia orienta acerca da fé e da salvação. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Os mártires cristãos padeceram, morreram, foram decapitados, enforcados, degolados, estripados, cerrados ao meio, porque não negaram a fé em Cristo. Mas uma certeza eles tinham: que quando tombassem nessa terra, ressurgiriam na eternidade, com a salvação garantida. Havia um reino que os aguardava, havia um reino que os esperava. Ainda, no versículo de número 20, Jesus vai dizer o seguinte: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha Jesus falando em justiça aqui. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ele estava falando para os judeus da época. E os judeus da época entendiam qual era a justiça dos fariseus e dos escribas. Mas Jesus disse: a justiça de vocês tem que ser melhor do que a deles. Tem muita gente que não conhece Jesus aí fora e são pessoas justas, são pessoas íntegras, são pessoas retas. Tenha cuidado, crente. Se a sua justiça não exceder a dessas pessoas que não conhecem Jesus, você está correndo um sério risco de não entrar no reino de Deus. É sério essa questão de reino. Jesus nunca disse que vai entrar no reino todo aquele que frequentar uma igreja. Eu não encontrei isso na Bíblia Sagrada. Jesus nunca disse que aquele que tem um cartão de membro vai entrar no reino. Eu não achei isso na Bíblia. Mas Jesus disse: se você for pobre de espírito, você entra. Jesus disse: se você sofrer perseguição por causa da justiça, você entra. Se a sua justiça exceder a dos povos religiosos desse mundo, você entra. Porque todo reino tem um limite, todo reino tem um acesso, todo reino tem regra. Não é de qualquer forma, não é para qualquer um, não é para quem quer, não é para quem pensa que está indo. Nunca foi e nunca será. Não é bem assim. Reino é coisa séria. Jesus está dizendo sobre reino porque tem uma organização. O reino não é uma bagunça, como um campo aberto que todo mundo chega e faz o que quer, como quer e quando quer. Não é assim.
uma hierarquia angelical que jamais é deturpada. E se no céu existe ordem, na terra não pode haver desordem. Se houver desordem aqui, não entra lá. A coisa é estreita, irmãos. Por isso que Jesus fala dos dois caminhos. Nem vou entrar lá, mas é estreito. Não é de qualquer maneira. Não é simplesmente dizer, eu sou evangélico. Não é assim. Eu faço porque meu coração não me condena. Mas no dia do juízo não é o teu coração que vai julgar. Tem um rei que vai sair do trono e vai se assentar como juiz. E ninguém vai chegar diante dele indesculpável. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor. Reino. Ainda no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 7. Eu poderia falar de reino um mês inteiro aqui com vocês. Eu estou só dando uma pincelada. Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus está falando aos seus discípulos, dando a missão aos 12, e ele vai dizer o seguinte: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus disse que no meio da mensagem que os discípulos deviam de pregar, eles tinham que anunciar que o reino dos céus era chegado. Tinha que anunciar de que o mundo que Jesus desejou para mim e para você não é este mundo. Tinha que anunciar para as pessoas que, por mais que você tivesse as suas lutas, aflições, necessidades nessa terra, havia um outro reino para onde nós seríamos levados. Havia um outro lugar para onde Deus queria nos destinar. Tem muitas pessoas que fazem dessa terra o seu reino, acham que Deus vai reinar aqui do jeito que o mundo está. Tem muitas pessoas que pensam que tudo aqui vai ser mudado, transformado, simplesmente para a gente continuar a vida aqui. Não é bem assim. O reino de Deus, Jesus disse, não é desse mundo. E quando Jesus disse para os discípulos pregar, dizendo que é chegado o reino de Deus, ele disse: curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam e de graça dai. Posso estreitar um pouquinho aqui? Evidências do reino, sinais, prodígios e maravilhas. Evidências do reino, curas, milagres, libertação de endemoniados. Não é teatrinho que fazem com combinação dentro de igrejas, querendo enganar a população, não. Jesus não disse para eles: vão lá e encenem alguma coisa entre vocês, combina aí que vai dar certo. Não tem nada disso. Aonde o reino chega, os demônios têm de sair. Aonde o reino chega, a enfermidade não resiste. Aonde o reino chega, até a morte precisa dar espaço para a vida entrar. Ele disse: anuncie o reino, e quando vocês anunciarem o reino, os sinais vão começar a acontecer. Primeiro o reino, depois os sinais. Tem gente que quer primeiro mostrar sinal para depois apresentar o reino. Está invertido o negócio, não pode. Se bem que na verdade o reino de Deus é de cabeça para baixo, é na contramão. É tudo contrário. O mundo está caminhando para a direita, o reino de Deus está vindo para o outro lado. Vamos mudar um pouquinho o mundo caminhando para a esquerda, o reino de Deus vindo para a direita. É contrário, é na contramão do mundo. As pessoas querem, ao invés de anunciar o reino de Deus, mostrar o seu próprio reino. De graça recebesse, de graça dai. Não, mas eu só vou anunciar o reino se me pagar tanto. Estão construindo o seu próprio império. Eu gostaria tanto de ouvir fulano pregar. Nós vamos trazer fulano aqui e o valor do ingresso é X. Aí tem X para cadeira tal, Y para cadeira tal.
EZ para o camarim. Estão montando o seu próprio reino desse mundo. Riquezas e mais riquezas, conquistadas através do que custou preço de sangue e de mártires. É fácil para eu pegar o que não me custou nada e montar o meu próprio reino, mas Jesus disse: anuncie o reino dos céus e não o seu reino. É o reino de Deus que tem que ser mostrado. No reino tem riqueza, no reino tem providência, no reino tem abrigo, no reino tem amparo, no reino tem proteção. O rei é responsável de manter tudo isso sobre os seus súditos. Então quem é que entra no reino de Deus? São súditos? Vamos ver, a Bíblia responde. Tudo que você fizer de pergunta nessa noite, ali na sua cachola, tem um monte de perguntas surgindo, né? Vai para a Bíblia, você vai encontrar a resposta para tudo. Vamos lá para João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 3. Jesus respondendo lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, Jesus trazendo o reino de novo. Ei, Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. E quando o judeu dizia na verdade, significava que a pessoa tinha que dar maior atenção para aquilo que seria dito. Por isso que você vê Jesus falando algumas vezes na verdade eu te digo. Ou seja, isso chamava uma atenção. Era como se Jesus tivesse pego o rosto de Nicodemos assim, segurado, e disse: ei, Nicodemos, presta atenção numa coisa. Escute aqui o que eu vou te falar. Porque tem coisa que as pessoas falam para nós que entra aqui e sai aqui. Tem coisa que você escuta no culto, chega lá fora, você não lembra mais. Tem coisa que você lê na palavra, quando você levanta, deixa a Bíblia ali, você... O que eu li mesmo? Jesus está dizendo: ei, Nicodemos, uma coisa você precisa entender, e não se esqueça disso. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O diabo levou Jesus sobre um alto monte e mostrou os reinos dessa terra. Aí Nicodemos poderia dizer assim para Jesus: mas Jesus, que graça tem eu apenas ver o reino de Deus? Aí Jesus no versículo 5 vai dizer: na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque reino de Deus não é apenas para ser visto, é para ser vivido. Reino de Deus não é apenas para ser ouvido, é para ser vivido. Jesus não quer que você apenas saiba que existe o reino, Ele quer que você viva a essência do reino na sua vida. Por isso Ele ensinou na oração dizendo: venha o teu reino. E às vezes a gente pensa assim que vamos ouvir o tropel de soldados e cavalos e cavalarias entrando pelas nossas terras brasileiras, e alguém em alta voz dizendo: ei, está entrando um grande rei com seus soldados, ele vai implantar o seu reino no nosso país. Esse reino é o reino de Deus. Não vai acontecer assim. Mas uma coisa é certa, irmãos: este barulho, esse tropel, esse alvoroço que causa, é o que acontece dentro do coração humano quando o reino entra. Tem muita coisa aqui dentro que tem que ser expulsa. Tem muita coisa aqui dentro que tem que ser tirada. Tem coisa aqui dentro que tem que ser exterminado. Tem coisa dentro do coração humano que quando o reino entra, gera uma turbulência, levanta poeira, dá um monte de coisa, dá um estardalhaço, vira de cabeça para baixo, vira ao contrário. Mas é o reino entrando, limpando, arrancando, tirando o que não presta, refazendo tudo novo. É o reino sendo implantado dentro do ser humano. Todo reino, quando você estuda a história dos reinos, todo reino, quando entrava em um país, deixava a sua marca. Alguns reinos entravam e devastavam, como a Babilônia fez com Jerusalém, com Israel.
Neemias disse: as portas estão queimadas a fogo, os muros derrubados. Jerusalém não foi a mesma depois da invasão daquele reino. Quando Roma invadia outros países e conquistava, Roma não destruía, Roma subjugava. Roma entrava, colocava seus vassalos, chamados assim, que eram governantes locais que representavam o governo de Roma, introduzia sua moeda, introduzia o seu governo, construía suas estradas e cuidava do povo para que o povo apenas lhe pagasse impostos. O rei de Roma entendeu que se ele sugasse uma vez e roubasse aquele reino e levasse para o seu reino, ele deixaria um reino pobre. Mas se ele investisse e cuidasse daquele reino com proteção, ele teria um reino suprindo o seu reino constantemente. E quando o reino de Deus entra na nossa vida, tem que haver mudança. Se não houver mudança, é sinal de que o reino não chegou ainda. Quando você perceber que há mudança na sua atitude, mudança no seu caráter, quando as pessoas veem mudança em você, entenda que o reino está agindo no seu coração. Se não tiver mudança, não tem entrada de reino. Então, meus irmãos, eu falei que o reino tem os seus vassalos, o reino tem os seus súditos, o reino tem seus soldados, o reino tem seus empregados, mas no reino de Deus é diferente. Sabe quem é que entra no reino de Deus? Não são súditos, são filhos. São filhos, porque quando nós nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Jesus disse para Nicodemo: se não nascer de novo não pode ver, se não nascer de novo não pode entrar, porque é o nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então só vai entrar no reino os seus filhos. Então hoje não tem mais súdito, não tem mais empregado, não tem mais funcionário, porque Deus não precisa de funcionário para manter o seu reino. O reino de Deus é um reino espiritual. E para encerrar, Jesus ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Salmo 40, abra comigo, Salmo 40, verso 8. O salmista Davi diz o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleitar-se é ter prazer, é sentir alegria em fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É fácil fazer a vontade do rei? É fácil ou não é? É difícil responder, né? Porque para fazer a vontade do rei, nós temos que deixar de fazer a nossa. A minha vontade é não ir, mas a do rei quer que eu vá. A minha vontade é ficar, mas o rei quer que eu vá. Eu quero tanto ir, mas o rei quer que eu fique. Sempre para fazer a vontade de alguém, nós temos que abrir mão da nossa própria. Eu queria ir para o sofá, mas a esposa quer que eu vá lavar a louça. A gente vai ter que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do outro. E no reino de Deus, a minha vontade nunca prevalece. No reino de Deus é a vontade dele. Por isso que em oração nós precisamos dizer: seja feita, Senhor, a tua vontade aqui nessa terra, porque o teu reino está vindo para essa terra, está agindo nessa terra, assim como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus prevalece. Os anjos rebeldes já foram todos expulsos. Quem está lá como anjo ainda é obediente. Deus diz: vai, ele vai. O anjo chega lá: Senhor, eu não pude passar. Daniel está orando, mas tem uma potestade lá no céu que não me deixa passar. Não, você tem que ir. Então me manda o arcanjo Miguel aqui e me ajuda.
Deus manda o arcanjo, abre, o anjo tem que cumprir a vontade de Deus. A oração ensina nós a sermos tão obedientes quanto os anjos. Nós temos que ouvir, seguir e obedecer à vontade de Deus. João capítulo 4, versículo 34, está escrito assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos questionaram Jesus se alguém já o havia dado de comer, depois que ele havia conversado com a mulher samaritana. Ele disse: olha, vontade de comer eu até tenho. Eu vou parafrasear aqui, a Bíblia me dá esse direito. Fome eu até estou sentindo, mas é melhor fazer a vontade daquele que me enviou. Eu até tenho desejo, mas eu prefiro ser obediente. A comida vai me satisfazer, a comida vai me dar prazer, mas não vai dar mais prazer e não vai satisfazer mais do que fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, até a fome passa. Quando você faz a vontade de Deus, a satisfação é plena. Fazer a vontade de Deus nos satisfaz. É por isso que nós precisamos dizer: seja feita a sua vontade. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 38. Jesus está dizendo o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo assim: eu saí do meu posto, do meu trono, do meu lugar de glória, e vim a essa terra não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do Rei. Se Jesus foi obediente à vontade de Deus, por que muitas vezes nós não somos? Lá no Getsemane, Jesus ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a tua, mas, ou melhor dizendo, a minha, mas a tua vontade. Não seja feita a minha, Pai, mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes você já parou para pensar se você está fazendo a vontade de Deus? Quantas vezes você já refletiu se a vontade de Deus está se cumprindo na sua vida? Se você está sendo obediente? Mas pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Através da Bíblia você vai saber o que Deus quer e o que Ele não quer que você faça. Não sou eu que tenho que dizer o que você deve ou não deve fazer. A direção para o crente está toda na palavra de Deus. Eu poderia trazer um monte de tópicos sobre a obediência e a desobediência, mas não é o foco nesta noite. Mas se você ler Bíblia e orar, você vai entender, não vai ter dúvida nenhuma no que é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que ela é perfeita, agradável. A vontade de Deus é melhor do que qualquer vontade humana. Sabe por quê? Porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece o depois, Deus conhece o ontem. Deus sabe de todas as coisas. E para encerrar, Mateus capítulo 25, acerca do reino e acerca da vontade de Deus para mim e para você. 25 de Mateus, versículo 34, está escrito assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando oramos para que o reino venha, quando dizemos que o reino já está em nosso meio, é porque a manifestação do seu reino está conosco. Nós somos representantes do reino nessa terra. Aonde está um crente, tem um pedacinho do reino manifestando ali. Aonde você entra, a essência do reino entra com você.
Aonde você anda, o reino de Deus está com você. E melhor ainda, o olhar do rei te acompanha, a proteção do rei te acompanha. Mas aqui neste mundo não é o nosso reino. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Na sua oração sacerdotal, Jesus traz isso sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender, meus irmãos, que não importa quanta riqueza este mundo tenha, não importa quantos reinos este mundo possua, aonde está Nabucodonosor e o Império Babilônico, aonde estão os grandes impérios gregos, aonde estão os grandes impérios romanos, aonde estão os grandes impérios dos mundos dos tempos passados, nenhum deles existe mais. Todos se levantaram e ruíram, todos levantaram e tombaram, mas o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Nunca foi invadido, nunca foi cercado, nunca foi prejudicado. Ele continua inabalável. Daniel diz: ó Deus, o teu reino é um reino sempiterno, ou seja, ele não muda, ele não se estraga, ele não se decompõe, ele não perde o seu valor. O reino de Deus continua à disposição. Venha o teu reino. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, o reino está manifestando. Quando você está de joelho dobrado, o reino está ali. Quando você está se deleitando na palavra, o reino está ali, manifestando na sua vida. Mas ele ainda não se manifestou plenamente como é. Porque Jesus, na última ceia, diz aos seus discípulos: eu desejei muito comer essa ceia com vocês, e digo uma coisa para vocês: eu não beberei mais o suco da vide até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Há um banquete preparado. Jesus disse: o meu reino não é comida nem bebida, mas quando ele for instaurado plenamente, tem um banquete preparado. A comida e a bebida faz parte do reino. Para lá nós iremos, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa nos guardar firmes na sua presença, para que não ficamos de fora, para que não venhamos perder este reino, para que não venhamos deixar de entrar quando os portões da glória se abrirem. Como diz o Salmo: levantai as vossas cabeças, ó portas eternas, porque vem chegando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor grande, forte e poderoso. Aleluia! Os céus, meus irmãos, vão estremecer com o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores entrando pelos portões celestiais, acompanhado da sua noiva. A igreja que foi comprada, lavada no sangue do Cordeiro, vão entrar no reino celestial para celebrar com júbilo na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos estar de pé, meus queridos, vamos orar a Deus nessa noite. Se você não tem certeza da sua chegada ao céu, se você não tem certeza da sua entrada no reino, se você está duvidoso acerca dessa jornada celestial e precisa reconciliar com Jesus, eu convido você a chegar à frente para nós orarmos. Se você ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para ter acesso às mansões celestiais, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Não sou eu que está falando, é a Bíblia. E a Bíblia está dizendo as palavras do nosso Senhor Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar. O reino de Deus é um lugar para nascidos de novo. Reino de Deus não é para qualquer um. Reino de Deus não é para quem quer. Reino de Deus é para quem nasceu de novo. Se você precisa nascer de novo, se você precisa de conversão, se você precisa dessa restauração, não hesite, porque o reino de Deus está mais próximo do que eu e você imaginamos. A sua vinda está mais próxima do que nós imaginamos. Logo o Senhor virá buscar a sua igreja, e aí então estará
totalmente instaurado o seu reino para a sua igreja. Mas ainda futuramente ele virá no reino milenial e depois no reino eterno. Mas para mim e para você interessa o aqui e o agora. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não temos ninguém, vamos orar. Curve sua cabeça neste momento. Pai, eu quero te bendizer e te exaltar, porque o Senhor é bom para conosco. O seu reino é um reino eterno, é um reino espiritual, o qual não vemos, o qual não tocamos, mas, Senhor, um dia nós sabemos que vamos adentrar nos portões celestiais, e a nossa fé precisa ser acrescida a cada dia, para que nós possamos, Senhor, entender acerca deste reino, e possamos aceitar a vontade do Senhor, sendo realizada em nossa vida. Faça, Senhor, a tua vontade em nós, assim na terra como ela é feita no céu. Realiza, Senhor, o teu querer entre nós, que nós possamos ser obedientes à tua voz, e que a tua igreja possa desfrutar da tua graça e da tua bondade continuamente. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém.